Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias e posicionadas. Glória a Deus por mais um tempo precioso, mais uma oportunidade que nós estamos aqui na nossa campanha de 40 dias. Ô, glória! Estamos entrando hoje na nossa segunda semana. Glória a Jesus. E essa semana nós iremos avançar. Semana passada nós falamos sobre o despertar, o primeiro passo da restauração. Essa semana, até o sábado, nós traremos ministrações para confissão de raízes de iniquidade. Então, já estejam já prontas, em nome de Jesus, preparadas, e em oração. Intensifique suas orações, porque a partir de então, começa um processo que o inimigo não quer que você viva, mas você precisa ser intencional em oração, em busca, em nome de Jesus. E o objetivo dessa semana é exatamente ensinar para vocês os tipos de heranças espirituais, na verdade, relembrando esses tipos de heranças espirituais, né? E conduzir vocês em confissões específicas. Esse período aqui é extremamente poderoso. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado esse passo a passo, e eu creio que você será liberta em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amadas, a reflexão de hoje, a leitura bíblica, está lá no capítulo 34 de Êxodo. Se você está com a Bíblia aí, você pode abrir lá em Êxodo, capítulo 34. O versículo-chave vai ser o versículo 7. Mas eu vou ler com você, para você entender toda a contextualização. Vou ler do versículo 1 até o versículo 9, para que você entenda melhor aqui o que o Senhor está falando para nós. Glória a Jesus. Mas o foco mesmo nós daremos no versículo 7. Glória a Jesus. Esse capítulo aqui, ele fala sobre as novas tábuas dos 10 mandamentos, e fala também, aqui depois do versículo 9, vai falar sobre a aliança que Deus faz com Israel, e também vai falar sobre como que o rosto de Moisés resplandeceu diante da glória do Senhor. Eita glória, Jesus! E quando nós estamos diante da glória do Senhor, os nossos rostos, eles resplandecem porque a glória de Deus nos é revelada e manifesta. Então, se o Espírito de Deus está em nós, essa glória, ela não tem para onde escapar. A glória de Deus, ela resplandece em nós. E é isso que nós estamos aqui buscando, para que a glória do Senhor resplandeça em nós. E esse é o maior interesse de Deus, resplandecer a sua glória em mim e em você. Vamos lá, vamos ler aqui o versículo 1. Esse tópico aqui vai falar sobre as novas tábuas dos 10 mandamentos. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba ao Monte Sinai pela manhã, e ali se apresente a mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, nem ninguém se apresente em todo o monte, nem ovelhas, nem bois passem diante dele. Ele, portanto, lavrou 2 tábuas de pedra, assim como as primeiras, e levantando-se de madrugada, Moisés subiu ao Monte Sinai, conforme o Senhor lhe havia ordenado, levando em suas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem e ficou ali ao seu lado, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, exclamou: o Senhor Deus é compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que não inocenta o culpado,
que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés inclinou-se até o chão e se prostrou. E disse: Senhor, se de fato encontrei favor aos teus olhos, acompanha-nos no meio deste povo que é obstinado. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e aceita-nos como a tua herança. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Realizarei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Assim, todo este povo, no meio do qual você está, verá a obra do Senhor, porque é coisa terrível o que faço com você. Eita glória! Acabei lendo até o 10, e a vontade que dá é de ler o capítulo todo. Vai até o versículo 35, mas vamos ficar por aqui. Glória a Deus. Aqui, o Senhor ele está relembrando para Moisés tudo aquilo que ele já tinha entregue lá no Monte Sinai. Então, nós conhecemos muito bem a história. E eu fico muito maravilhada no Senhor das conexões. Eu acabei de postar lá no grupo, antes de entrar aqui nesta aula, compartilhei lá no nosso grupo do DESP, né? O Detox Espiritual das Sábias e Posicionadas, e eu compartilhei a reflexão sobre o Provérbios do dia. Hoje nós estamos lendo o Provérbios do capítulo 8, e eu já fiz a minha meditação na madrugada, e já fiz lá para vocês a reflexão, já fiz a oração de cobertura, e algo falei lá que conectou aqui com o que nós lemos. E não foi proposital, é o Senhor. E o Senhor vai trazendo essas conexões. Aqui o Senhor, no versículo 4, ele vai, na verdade, nos versículos anteriores. No versículo 2, ele fala para Moisés se preparar para amanhã, para que suba ao Monte Sinai pela manhã. Olha só. E aí o versículo 4 vai dizer que Moisés, ele se levantou de madrugada e subiu ao Monte Sinai. Glória a Deus. Então, lá na reflexão, eu falei sobre aquele versículo do capítulo 8 de Provérbios, que fala sobre aqueles que me amam, a sabedoria de ensino, né? Aqueles que me amam e me buscam na madrugada, e me buscam cedo, eu me apresentarei para eles, né? Os que me amam e me buscam pela madrugada serão abençoados. A revelação da sabedoria vem para aqueles que acordam cedo, aqueles que buscam cedo. E lá eu trouxe aquele contexto de você acordar cedo, no despertar, no sentido do acordar para a realidade, porque também eu estou trazendo lá uma contextualização referente à ansiedade. E a ansiedade também, medo, ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas, elas também vêm como herança familiar, tanto herança emocional quanto herança espiritual. Na verdade, aqui, conforme nós demos uma pincelada lá na nossa Masterclass, eu falei sobre as consequências da idolatria. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças ligadas à região da cabeça, tanto física quanto no contexto emocional e espiritual. São geralmente consequências de idolatria, consequências de feitiçaria, de ocultismo, de todas essas práticas. Então, hoje nós vemos aí um mundo crescente de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Alzheimer, autismo, todos esses tipos de enfermidades, no contexto espiritual, têm uma ligação com a idolatria, consequência. Você mesmo viu a palavra de Deus aqui falando, do versículo 7, que Deus, ele perdoa a iniquidade, ele perdoa a transgressão e ele perdoa o pecado. Porém, ele não inocenta o culpado. Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, você está vendo aqui o que é que a palavra de Deus está nos ensinando. Há uma visitação. Há uma visitação. Uma visitação
ela vem de tempo em tempo, ela vem de forma aleatória, não significa dizer, porque talvez você pode olhar assim para a sua família e começar a reconhecer heranças espirituais, né, dessas situações que você vê, esses frutos, né, que são as consequências. E aí, se você for parar para olhar, por exemplo, eu tiro por mim, eu vou aqui abrir o meu exemplo. Eu tenho 5 irmãos, então eu identifiquei e reconheci quais heranças espirituais estavam ali atuando na minha família. Quando eu olho para a história de cada um deles, eu vejo, inclusive a minha história, principalmente a minha, porque quando eu parei para ver isso, eu fui ver, foi a minha história. Então eu comecei a perceber, olha, tem padrão aqui. Então, tem a questão aqui que a nossa família, nós viemos desses lugares de trevas, né? Os nossos antepassados eram dessas religiões, né? Afrodescendentes, né? Envolvimento com ocultismo, com feitiçaria. Então, apesar de eu não conhecer a fundo a história dos meus antepassados, no que diz respeito lá a todas as 3 gerações anteriores à minha, né? Eu conheci malmente a geração anterior, então, no caso, as que vieram antes, por conta do tempo, a gente acaba não conhecendo, e é aquela questão. Quando as histórias elas não são contadas e recontadas de pais para filhos, acaba se perdendo. Então, quantas coisas aconteceram nessa linhagem que eu não sei, que não chegaram até mim, porque não foram contadas e não vão sendo lembradas, então, entre aspas, está tudo certo, porém, existe uma consciência coletiva, uma consciência geracional, que é esse ensino, essa herança que é passada de uma para outra. E nós temos, como eu já expliquei, os ensinos, os conhecimentos, as heranças espirituais, físicas, emocionais, positivas, e temos essas heranças aqui que são contaminadas por pecados, transgressões e iniquidades. E isso vai repercutir em nós. Então, quando eu comecei a olhar para a história, por exemplo, dos meus irmãos, eu comecei a ver o mesmo problema, a mesma raiz, eu identifiquei, mas frutos diferentes, porque em cada um foi se apresentando de um jeito. Então, não é para condenação que nós observamos isso, de forma nenhuma. É para nós entendermos, existe aqui uma história de um padrão repetitivo e eu preciso me posicionar para isso. É por isso que quando você começa a se posicionar pela sua libertação, a sua família começa também a ser, de certa forma, influenciada, impactada. E eu sou prova viva disso, porque eu tenho aqui nessa aula, por exemplo, tenho aqui a presença da minha mãe, tenho a presença da minha irmã mais velha, tem a minha cunhada, que de certa forma também está aqui representando a família. Então, tudo isso porque começou no meu envolvimento, na minha busca, quando eu olhei para a minha história, que eu comecei a ver situações em que eu gostaria de avançar e eu vi a aflição, né? A gente preso em emaranhados que nós buscávamos sair, fazíamos de tudo e nós não conseguíamos. Então, quando chegou em mim essas indagações, aí eu fui buscar na palavra, fui mergulhar no conhecimento. Quando a minha vida paralisou pela ansiedade. A verdade foi essa, tá? Porque eu tive um processo de ansiedade misturado com depressão, síndrome do pânico, eu tive transtorno de ansiedade, e sabe que o transtorno de ansiedade vem todas as doenças psicossomáticas, tudo de vez. Então, crise de ansiedade, meu Deus, passaram a fazer parte da minha rotina, entre aspas, de uma hora para outra. Mas, na verdade, foi porque o meu corpo ele já não suportava mais. E aí ele começou a explodir, porque ele já vinha dando sinais. Preste atenção, o seu corpo ele dá sinal do que está acontecendo no mundo espiritual. As opressões, as influências que o inimigo está trazendo no seu emocional. Então, o corpo vai manifestando, só que nós ficamos na correria, na sobrecarga de tantas tarefas, principalmente nós mulheres, e muitas vezes nós não damos atenção. Às vezes vem a voz da sabedoria e fala algo para nós. Olha, preste atenção. Eu me lembro que a minha pastora, uma vez ela falou assim para mim, Gleide, eu quero ver até quando você vai suportar essa rotina está pesada para você. Então, a minha pastora é o quê? Uma autoridade sobre mim. Então, o que era que eu tinha que fazer? Ouvir e dizer, realmente, deixa eu desacelerar,
Mas não, eu ri com ela, disse assim, não, mas eu sou forte, eu aguento, eu só estou acostumada com isso, na total tolice. E chegou um momento que realmente foi o que aconteceu. E não é que a pastora lançou uma palavra de maldição, não. A pastora estava vendo que eu estava trilhando por um caminho que eu deveria desacelerar, que eu deveria ouvir, como a palavra de Deus fala, que a sabedoria, ela grita nas praças. Às vezes é Deus usando as pessoas para vir nos dar, sabe, aquele espetáculo de, preste atenção nisso, e a gente acha, com base no nosso orgulho, que a gente dá conta de fazer tudo. Então, quando chega um momento que eu paralisei, e aí eu travei literalmente, eu estava buscando avançar em sonhos, em conquistas, e quando chega naquele momento, no grande auge do meu sonho, da minha carreira profissional, eu sou paralisada por umas crises que eu nem sabia o que era, com tremedeira no corpo, com palpitação, com os olhos piscando, com aquela coisa parecendo que ia ficar maluca, aquela opressão na cabeça, aquelas coisas assim. Meu Deus do céu, de não conseguir mais dormir, de desequilibrar, de na mesma hora que está bem, está dando crise de choro, está com disenteria, está vomitando, tudo ao mesmo tempo, assim, entre aspas, do nada. Então, comecei a me inquietar. E foi aí, nesse processo, onde eu fui buscar a cura da ansiedade, que começou o meu processo, mais propriamente dito, de cura e de libertação individual. E esse movimento que eu fui fazendo já foi trazendo a família para perto. Meus familiares também já foram sendo influenciados. Por quê? Não que eu tivesse feito isso propositalmente, não, porque no processo eu preciso reconhecer as origens. E eu lembro que um dia uma libertação que o Senhor trouxe para a minha vida foi na pia. Deus, ele te liberta. Ó, existe a libertação que depende de um libertador, que depende de um Moisés, para tirar você do cativeiro, mas tem aquela libertação que se chama autolibertação. É essa que você precisa aprender. Porque tudo que eu estou ministrando para você aqui é trazendo libertação, sim, para a sua vida. Porém, depois que você caminhar comigo aqui esses 40 dias, você precisa caminhar sozinha. Porque você não vai ficar dependente, não é a mesma coisa assim, quando a gente é criança, a gente fica ali na casa dos nossos pais, na adolescência, né? Pré-adolescência, adolescência, até juventude, mas chega uma hora que é para a gente ir para o mundo, né? Ir para o mundo, nós dizer, ir para a nossa vida, construir a nossa vida. Nós não temos que ficar na casa de pai e mãe o tempo todo. A Bíblia diz, deixará, portanto, o homem, seu pai e sua mãe. Então, o período de estar na casa do pai e da mãe é o período de treinamento, então nós não podemos rejeitar as nossas origens, nós não podemos ignorar. Tem gente que ignora, que até rejeita, e isso é desonrar a história. Isso é desonrar pai e mãe. É por isso que lá na Masterclass, um dos acordos que eu faço é esse: não desonre a sua história. Por mais difícil que ela tenha sido, por mais que você olhe para a sua história e veja erros e erros que seus pais cometeram, que talvez até no meio desses erros vieram muitos abusos físicos, emocionais, espirituais, até mesmo sexuais. Quantas mulheres que, infelizmente, foram vítimas de pais abusadores. Mas, mesmo assim, a palavra fala sobre honra. Honra é princípio. E honra não quer dizer que você tem que aceitar aquilo que o seu pai e a sua mãe fez, os seus antepassados fizeram. Não quer dizer que você tem que aceitar como verdade, como certo. Mas você tem que entender que, independentemente de qualquer coisa, é de onde vocês vieram. E se vocês perdem esse olhar para a sua essência, vocês estão perdidas no mundo. Então, quando eu comecei a olhar para as minhas raízes, e o Senhor me deu um processo de cura poderoso, ouvindo um louvor, eu quero voltar ao primeiro amor, lavando prato na minha casa. E eu chorava copiosamente, e Deus trazendo à minha memória tudo o que tinha acontecido, Deus tirando do inconsciente e trazendo para o consciente. Deus foi me levando em momentos aonde eu não conseguiria ir se não fosse o Espírito Santo me conduzindo. E é isso que acontece quando nós decidimos mergulhar nesse processo. Então, a palavra de Deus está aqui falando bem claro. Deus, ele perdoa. Eu falei ontem sobre iniquidade, transgressão e pecado. Deus, ele perdoa todas as esferas de erro humano, mas ele não inocenta o culpado. Não inocenta o culpado. A Bíblia diz também que a alma que pecar, essa morrerá. Então, se você se posiciona,
se você busca na misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, para que você esteja vivendo o seu processo de autolibertação, que é o processo de autolibertação. Eu sei o caminho agora, eu conheço a minha história, Deus trouxe à tona várias coisas, vocês não vão ser libertas de tudo aqui nesses 40 dias. Já vou logo falando aqui para vocês, porque o processo de libertação é um processo contínuo, é um processo. Existem libertação que sim, existem áreas que você vai receber essa libertação e pronto, você está liberta. Mas a libertação, enquanto você estiver viva, você tem capacidade de pecar. Então, se você pecar, volta, até aquela libertação que você já recebeu, se você voltar para o lamaçal do pecado, você volta para o estágio anterior e de forma pior. Porque a Bíblia diz que uma casa, ela está lá, limpa, adornada, porque o Espírito Santo chegou. Se não houve manutenção, se não houve limpeza nessa casa, a Bíblia diz que o diabo ele fica em derredor. Então, ele está observando, a casa está limpinha, olha, adornada, cheirosa, mas cadê? O Espírito Santo não está aqui. Porque os atos, né, as distrações, os desânimos começaram a acontecer, e a mulher desapercebeu-se. Aí a Bíblia diz que o inimigo vem, ele olha que está vazia, depois ele volta lá, mais 7. São 7. Na verdade, isso aqui está falando dos espíritos, né? Eu não gosto de usar essa expressão, mas são os espíritos demoníacos, os demônios que vagam. Demônios, gente, são espíritos que estão aí vagando, procurando um corpo para se manifestar. E quando eles acham espaço, eles vão influenciar, oprimir e até mesmo se manifestar. É por isso que nós vemos como que tem as manifestações mesmo, né? Na igreja, que muitas vezes as pessoas manifestam. É por isso, um espírito precisa de um corpo para se manifestar. Essa aqui é uma lei espiritual. Então, se você não cuidar da sua libertação, do seu processo de libertação, você pode voltar a ficar no estado pior. É por isso que eu, por exemplo, eu trouxe a Masterclass, falando daqueles temas, eu não poderia ser irresponsável de tratar de temas como eu tratei e deixar vocês vagando, voando, sem uma cobertura espiritual, sem uma direção. Por isso que eu venho aqui para fazer esses 40 dias. Por quê? Porque preciso de estar dando, aquilo que eu estou falando para vir para vocês, é um discipulado. Eu estou ensinando um pouco mais de detalhes e, ao mesmo tempo, eu estou orando com vocês e vocês estão vivendo libertação, compartilhando lá o que está acontecendo. Então, você tem que se comprometer com o seu processo. Eu posso fazer tudo o que eu quiser aqui, o que eu planejei, mas se você não se comprometer com o seu processo, alguém vai dizer assim, olha, eu passei por aquela Masterclass, eu fui liberta, mas vai ter alguém que pode dizer, eu passei por aquela Masterclass e saí frustrada, porque não foi aquilo que eu esperava. Então, aonde é que está a falha? Na entrega do conteúdo, na entrega da campanha, do material, ou será que está essa falha em você que não se entregou, porque você ainda não teve consciência o suficiente para você abrir a janela da sua alma, para poder você ver as novas possibilidades do lado de fora e você ser liberta, você ser livre, sair desse cativeiro, desse quarto escuro em que você está. Então, reflita sobre isso em nome de Jesus, porque você precisa aprender. Você não pode ficar dependente o tempo todo de pessoas para que traga a libertação para você. Você tem que entender os padrões, os princípios espirituais. A Bíblia diz que pecados que são cometidos contra Deus, você pede perdão a Deus e está tudo resolvido. Agora, quando você peca, onde você traz como consequência, porque você peca contra pai, contra mãe, contra irmão, contra qualquer outro tipo de pessoa, além de pedir perdão a Deus, você precisa pedir perdão às pessoas envolvidas, ou até mesmo procurar uma autoridade espiritual para te ajudar a renunciar, desligar esses pecados nas regiões celestes, porque os principados e potestades, eles estão usando essas situações nas regiões celestes para acusar vocês. Então, é assim que acontece, é com todo cristão. Então, o inimigo, ele vai usar de acusação para manter você aprisionado nesse cativeiro. Aí você começa a olhar a história de muitas mulheres que aceitaram Jesus, têm anos na igreja, mas continuam sendo condenadas, se sentindo culpadas, condenadas. Por quê? Porque o espírito acusador está ali. Porque tem uma legalidade que não foi fechada. O pecado foi cometido, houve o arrependimento, mas não houve a confissão,
mas não houve a renúncia. Você não se posicionou como sacerdote, você não se posicionou como príncipe, como a Bíblia diz, príncipes e princesas do Senhor assentados nas regiões celestes, para destronar todo o trono. Então, aqueles tronos malignos, eles se sentem no direito de atuar contra a sua vida, e é exatamente o que esses tronos fazem. É por isso que nós estamos aqui, nesse processo, para que você tenha consciência e que você possa se desenvolver nisso, em nome do Senhor Jesus. E ao passo que você vai descobrindo, você precisa confessar. E eu quero deixar algo aqui claro para vocês. Vai chegar o 40º dia, né? 40 dias, vai chegar o último dia. Mas isso não significa dizer que, Deus, ele me trouxe aqui à memória algo. Não, eu vou estar aqui à disposição, independentemente de qualquer coisa. Se você quiser compartilhar algo, é algo simples. É algo simples, é só você lembrou, confessou para Deus, confessa comigo. Confessar, gente, não é porque quando a gente fala de confessar, não sei vocês, mas a gente lembra logo daquele processo lá de confessar os pecados culpados, não sei o que, né? Confessar simplesmente é você expor, é você colocar para fora o que aconteceu, para você ter esse direcionamento espiritual. Por isso que você não pode confessar para qualquer um. E a gente vê que muitas vezes a vida piora, porque quando você está conversando com sua amiga, falando mal do seu marido, falando mal, confessando coisas que você fez para uma amiga que não tem autoridade espiritual, você está colocando ali no vento, e o inimigo está usando aquelas palavras mais ainda contra você. Então, você precisa entender isso, você precisa buscar uma pessoa de autoridade espiritual, uma pessoa com responsabilidade espiritual. Isso não significa dizer que pode ser, que precisa ser somente eu. Muito pelo contrário. Se você tem uma irmãzinha na igreja, mas que você reconhece nela Deus, você vê que ela é uma mulher honrada, não é uma mulher de ficar de fofoca, de disse-me-disse, de conversinha, é uma mulher de oração, chega nela e conversa, e diz, olha, Deus lhe trouxe à tona isso, eu quero cumprir o princípio da palavra. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, a nossa alma será sarada. E eu comecei a entrar nesse processo de libertação. No começo, foi no processo terapêutico, para tirar aquilo que estava nas camadas superficiais. Mas passou aquele momento, eu precisava mergulhar no mais profundo. E quando eu entrei nesse processo de ir mapeando os pecados, tanto os meus quanto aqueles que eu reconhecia na minha linhagem familiar, que eu fui mapeando, escrevendo, olhando um por um, renunciando, sabe? Aquele momento de você entrar em sessões de libertação e você passar 4, 5, 6, 7, 8 horas só fazendo um mapeamento da sua vida para ter uma repaginação de tudo aquilo que você viveu. Então, muitas coisas destravaram na minha vida depois que eu comecei a fazer isso. É automático? Não. Você desliga no mundo espiritual, você renuncia e você passa a ter um novo comportamento. É aqueles 5 passos que eu falei. Consciência, né? Quando você toma consciência, você se arrepende. Depois que você se arrepende, você se arrepende com Deus, pede perdão. Agora você vai confessar. Depois que você confessar, você vai renunciar. Depois que você renuncia, você vai ouvir aquela voz do Senhor dizendo, vá e não peques mais. Foi para a liberdade que eu te chamei. Se alinhe aos princípios da palavra de Deus, porque se você não se alinhar com os princípios da palavra de Deus, não vai ter cobertura. Somente pode você estar coberta se você estiver vendo os princípios da palavra. E você consegue pegar em um dia e absorver todos os princípios da palavra. Você consegue? Se a palavra ela é uma revelação, é por isso que você tem que ir se alinhando aos poucos. E nesse processo, você vai vendo que é como se aquela catraca que estava ali travada, enferrujada, você rompeu com aquilo ali, o óleo do Espírito passou, aí começa a conseguir abrir portas para você acessar as áreas da sua vida, a libertação nas áreas da sua vida. É um processo. Cada um de nós estamos em um processo de libertação diferente. Então, eu também tenho o meu processo de libertação. Talvez eu esteja mais avançada que você. Talvez até em algumas áreas possa ser que você esteja até mais avançada do que eu. E está tudo bem. Tudo diz respeito ao processo, ao nível de busca, de consciência e de ação. Então, se você não quer ter ação, você não deveria estar aqui. Mas, como eu orei, pedi ao Senhor e disse, Deus,
Eu quero aqui aquelas que estão mais precisando. E teve algumas que eu fui lá buscar, que eu fui dizer, pega na minha mão e venha para cá, porque eu preciso que você esteja aqui. Então, entenda sobre isso aí, em nome do Senhor Jesus. É necessário você avançar, porque o que Deus está falando aqui para você é que existem pecados, transgressões e iniquidades. E você precisa se posicionar. Agora, ele está dizendo, ó, eu não vou te inocentar. Ele pode até diminuir o tempo da sentença, sabe? Mas inocentar você jamais. Porque a nossa maior forma de nós aprendermos é olhando para o nosso erro. Nós podemos aprender olhando para as pessoas, mas com o nosso erro é quando nós mais aprendemos. E até nisso, Deus, ele é misericordioso. Então, nós entramos hoje nesse novo território, que é o território de identificar as raízes e as heranças que nós temos. E a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você hoje, e ele quer que você encare esta pergunta com coragem. O que foi que a sua linhagem te deixou de herança? O que foi? Talvez você não vai ter consciência de todas essas heranças deixadas. É por isso que um processo individual é importante, porque nós vamos mapeando coisa por coisa e vamos usando a estratégia que precisa ser usada, de acordo com a palavra, para que haja libertação. Mas aqui no coletivo você já consegue avançar, você já consegue ter discernimento. Enquanto eu estou ministrando uma coisa aqui, aí o Espírito Santo já está lembrando para você de outra. Aí depois eu vejo isso acontecer, estou vendo isso acontecer. Aí vocês chegam lá, compartilham no grupo. Aí eu digo comigo assim, meu Deus, mas eu nem citei esse assunto. Então, não citei porque o Espírito Santo que está fazendo. Eu estou aqui sendo instrumento. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está trabalhando na mente de cada uma de maneiras diferentes. Então, você vai ver que alguém vai dizer assim, a pastora falou sobre isso, eu me lembrei disso e disso e disso. Então, teoricamente, às vezes não tem nenhuma ligação tão direta. Não é que não tenha, é que não tem aquela aparência, sabe? Que não está tão explícito. Mas o Espírito Santo está fazendo você mergulhar dentro da sua história, porque eu não tenho capacidade de mergulhar na sua história. O máximo que eu posso fazer me deixando ser usada pelo Espírito Santo, o Espírito da revelação se apossar da minha vida, usar a minha boca e momentaneamente aqui falar de alguma área, mas eu não posso, porque eu não posso entrar num ambiente onde não é permitido pelo Espírito Santo. E tem ambientes que, se nós entrarmos, é feitiçaria, é encantamento, é obra das trevas, é manipulação espiritual. E nós temos que ter discernimento, até mesmo nós que estamos ministrando, temos que ter discernimento, porque ao invés de libertar, pode aprisionar ainda mais. Então, quando nós olhamos para essas heranças, nós olhamos e vemos, como eu falei na Masterclass, herdamos a fé, e às vezes essa fé é uma fé tipo, minha família era cristã, já conhecia Cristo, essa foi a fé que eu herdei, glória a Deus. E quando essa fé é uma fé contrária, então acaba, aquele processo, a maioria das pessoas, a maioria das crianças, elas entram pelo caminho da religião porque os pais levam. Uma ou outra criança que começa a ir sozinha. Então, preste atenção o que é que acontece. Então, a fé, a sua forma de crer, você herdou também da sua família. A sua fé, a sua firmeza, o nível de sabedoria, a sua sabedoria. Sabedoria, gente, é o quê? É você saber fazer as coisas. Já está dizendo, saber. Então, saber fazer algo é sabedoria. Às vezes você adquiriu uma herança profissional, você aprendeu a fazer aquele ofício profissional da sua família. Isso aí é completamente natural. Só que, apesar de ter essas boas heranças, temos muitas heranças boas que nós temos que honrar, como eu já falei aqui no começo, mas tem também as heranças de dores, as heranças ruins, as histórias, as heranças de adultério, de traições, de miséria, de escassez, de orfandade, de doenças físicas, de doenças psicossomáticas, até mesmo de religiosidade, heranças de abusos, de divórcios, de idolatria, de vícios, de rejeição, tantas e tantas heranças que são passadas de uma geração para a outra. Então, tudo isso faz parte de uma linhagem ferida, uma linhagem marcada por pactos espirituais que foram se formando sem que ninguém tivesse consciência. E como é que se faz pactos espirituais? Através do pecado,
através da transgressão, através da iniquidade. E Deus está dizendo hoje, eu perdoo. Eu perdoo, a minha misericórdia é capaz de perdoar até 1000 gerações. Se Deus fosse levar em conta e trazer aqui a risca, olha, você vai ser culpado, eu vou castigar você por tudo o que você fez. Não sobraria nada, gente. A misericórdia de Deus é tão grande que Cristo foi enviado para levar sobre ele as dores, as iniquidades, os pecados. Então, nós temos que identificar isso aqui, porque Deus está nos chamando para um posicionamento, mas se Deus ele fosse agir na sua totalidade, de acordo com como nós merecíamos, o ser humano já tinha sido fulminado da terra há muito tempo. Então, tudo isso aí que foi formando na sua história, às vezes, talvez você olhe para a sua história e diga assim, mas por que eu não dou bem no casamento? Por quê? Eu já estou no 3º, no 4º, no 5º casamento. É porque tem uma raiz de iniquidade na família. Se você quer aprender sobre isso aqui, estude a história de Davi. Olhe para a história de Davi, leia os Salmos, vai estudar, pega lá os livros que falam da história de Davi, se não me engano, acho que é 1 Samuel, que começa a falar da história de Davi. Vai olhando. O rei Davi, ele traz ensinos poderosos para nós, tanto no contexto de batalha espiritual, porque você vai ver que Davi era um homem sanguinário, era um homem guerreiro, então ele traz, em seus salmos, ele traz a configuração do que ele aprendeu no mundo físico, o Senhor revelou para ele o que acontece no mundo espiritual e ele deixou registrado. Salmos não é apenas poesias bonitinhas, aquela coisa de fazer uma escrita, não. Salmos são ferramentas, são direções de libertação. Você vai ver orações de libertação lá. Você quer ver algo poderoso, que eu vou dar uma dica aqui para você? E se você fizer isso aí, quem sabe o Espírito Santo nos direcione para que nós façamos esse propósito juntas. Pegue o livro, o capítulo 139 de Salmo, e faça uma campanha de oração, de jejum, com base naquele salmo, para você ver o nível de libertação que você vê. Pegue aí 7 dias, 21 dias, né, para poder... Porque a ciência diz, amadas, que quando a gente pega um ciclo que se fecha, né, a nossa mente, ela passa por um processo de transformação com ciclos fechados de pelo menos 41 dias. Tem alguns processos que são 40. É por isso que a gente coloca aqui, 40 dias de oração. Por quê? Porque a gente está embasado também no que a ciência descobriu. E a Bíblia já contextualizava, né? Você vai ver que foram 40 anos. Então, aqui, a Bíblia diz que para Deus, um ano é como um dia. Então, se a gente parar para pensar aqui, em 40 anos, Deus pode trazer libertação de 40 anos de situações em apenas 40 dias. Deus pode trazer. Depende da sua fé e do seu nível de entrega, conforme eu já falei. Então, use o livro de Salmos, por exemplo, para você ter libertação. Passe a olhar o livro de Salmos com outra ótica. E olhe também para a história de Davi, para você ver o que é que a história de Davi vai te ensinar. Ele foi um homem que veio da iniquidade. A raiz de iniquidade que tinha na família de Davi era a raiz da promiscuidade sexual. Então, Davi, ele nasceu com um filho bastardo. O filho bastardo é aquele filho que nasce fora da cobertura da aliança do pai e da mãe. Davi nasceu como fruto do adultério. Então, deixa eu falar logo para você aqui, para trazer consciência. Filhos, se você não é casada, por exemplo, se você não teve a bênção sacerdotal, casou na igreja e aliançada de acordo com a lei, porque obedecer a Deus é você também estar de acordo com a lei. Então, você precisa casar. Você precisa casar no cartório e você precisa também casar na igreja. Eu preciso fazer uma festona, não tenho condição, não quero fazer, não precisa. Casar na igreja significa ligou na terra, ligou no céu. Casou lá no cartório, chega na igreja e peça para o pastor abençoar. Não precisa ter um culto com muita gente, se você não quiser, porque tem gente que não gosta, tem gente que, nós já estamos vivendo tanto tempo juntos, a maioria dos homens é que acabam pensando assim, né? Que geralmente as mulheres têm sonho de casar na igreja. Então, se não quer, não tem problema nenhum, mas chama lá o pastor e diz, pastor, ora aqui, abençoe nossa aliança, o pastor é um homem de autoridade espiritual. Então, você precisa entender que é princípio você estar debaixo da cobertura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, né? De um pastor, de um sacerdote. Então, você precisa entender isso, porque se você não congrega, você também está sem proteção espiritual.
Se você não congrega, se você não tem uma casa para você honrar o seu sacerdote, você está quebrando princípios e as coisas vão dar ruim para você, porque princípios protegem a nossa vida. Então, quando você congrega, que você tem um pastor para te abençoar, que você reconhece Deus nele, então você está debaixo da bênção. O inimigo, ele está impedido de atacar o seu casamento. Muitas mulheres têm casamentos com situações difíceis por conta disso, está sem cobertura, não tem cobertura de pai, não teve bênção de pai, já começa aqui. O pai não concordou, a mãe não concordou, já não tem bênção, já está desonrando. Gente, é muito profundo isso aqui, tá? Porque aqui eu estou falando de um processo de fornicação. Filhos que nascem da fornicação são filhos bastardos espiritualmente. Não tem cobertura espiritual e precisa esses pais entrar na cobertura de Deus, debaixo da autoridade de um sacerdote, para poder dar essa cobertura para os filhos. E não é um processo automático. É preciso haver renúncia da fornicação, confessar a fornicação. E tem mais, ainda é mais profundo. Porque quando uma pessoa entra em fornicação, normalmente eles estão... Porque, olha só, antes de você casar, você estava debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. Então, se você fornicou enquanto você estava debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, sabe o que é que você precisa fazer? Porque você desonrou seu pai e sua mãe. Eita, Jesus, começou. Pois bem, estou entrando aqui já com um pouco de profundidade para você entender. Muitos casos de mulheres assim, de casais assim. Então, está fora da cobertura espiritual. Por isso que acontece coisas, porque não tem cobertura, não tem proteção, não tem telhado nesta casa, ou o telhado está completamente danificado. O que você tem que fazer? Confessar. Chegar para o papai, para a mamãe pedir perdão. Mas já passou, tem tanto tempo. Cele isso no mundo espiritual. Peça perdão, porque você desonrou seu pai e sua mãe. E a Bíblia diz o quê? Honra o teu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Então, tem outras também, né? Mas esse é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Honra o seu pai e a sua mãe. Para quê? Qual é a promessa? Para que você viva longos dias na terra. E quando falar de longevidade de dias na terra, não significa necessariamente apenas fisicamente falando. Porque talvez você vai olhar e vai dizer assim, mas fulaninho todo, mas fornicou. Mas desonrou pai, desonrou mãe, porque não é somente pela fornicação que se desonra pai e mãe, tá? Aí pode ser que você diga assim, mas morreu ali, ó, tá ali ainda vivo, tem mais de 90 anos, tem 100 anos, virou um centenário. Mas olha para a vida financeira dele para ver se não está morta. Olhe para o casamento dele para ver se o casamento não está morto. Olhe para ver se ele não é uma pessoa apenas que está vegetando nessa terra. Está ali com um corpo físico, mas é um homem solitário. Por causa de quê? Porque está debaixo da maldição, porque ele próprio desonrou o pai e a mãe. Então, se nós queremos libertação, nós temos que sair dos laços do pecado. Fornicação é pecado, e você precisa entender isso. Quando você fornicou, você pecou desonrando seu pai e a sua mãe, e se você quer ter libertação, você precisa confessar. Libertação não é um processo fácil, mas é simples, é uma decisão todos os dias. Então, comece já a escrever. Não quero que você tome nenhuma atitude precipitada, de forma nenhuma, tá? Não quero que você tome decisões aleatórias. É importante que você escreva tudo o que você vai precisar confessar. É importante que você escreva. Para que você, na hora de você entrar nesse processo, você não precisa ter pressa. Você passou tanto tempo aí pecando. Aí, agora que você quer estar sabendo da verdade, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Você não precisa ter ansiedade de fazer as coisas de qualquer jeito, achando que vai ser automático. Não, se eu desligar isso aqui, rapidinho minha vida financeira vai melhorar. Olha, hoje eu estou aqui cheia de dívida, amanhã Deus vai mandar dinheiro do céu. Deus não é estelionatário. Preste atenção nisso. Ele mesmo está dizendo aqui, ó, eu não inocento o culpado. Você entrou na dívida por causa do seu pecado, porque você não tinha conhecimento dos princípios bíblicos para as suas finanças. Então, pague o seu preço. Quantos anos forem necessários, mas o seu coração já precisa estar livre, a sua mente já precisa estar livre. Você precisa entender que o que eu estou vivendo aqui é consequência do meu pecado, mas eu não vou dar continuidade ao pecado para que não acarrete mais consequências e essas consequências não venham sendo como um avalanche derramado aí sobre a cabeça dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos, né? Pelo menos aqui de 4 gerações que a palavra do Senhor nos fala.
Então, preste atenção a tudo que o Senhor for te revelar. Eu trouxe aqui pincelando. Você tem que pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao seu pai, à sua mãe, pelo qual você desonrou a autoridade deles, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida, para que você possa crescer, para que a sua vida continue, possa continuar no crescimento que você deseja. O inimigo pode estar travando o seu casamento por causa disso, porque você está na fornicação, você está no pecado, ou então você fornicou, e aí você até confessou, resolveu, mas confessou de uma forma superficial. Todo mundo sabe, geralmente, principalmente dentro da igreja, fornicação é um pecado que, infelizmente, acaba acontecendo, e tem muitos jovens, inclusive, né, na juventude, muitos fornicam e resolvem casando, achando que casar vai encobrir o pecado. O pecado é a semente que foi plantada. E você olha para as famílias, quando você começa a ter discernimento, você olha para a família, você já sabe qual foi o pecado que a pessoa cometeu ou alguém na linhagem cometeu. Você já sabe, eu já consigo discernir. Quando eu converso com algumas mulheres, que as mulheres começam a entrar em processo de confessar, eu fico só esperando a hora que ela vai confessar o aborto, a hora que ela vai confessar quando ela entrou em caminhos tortuosos, em que ela adulterou, em que ela se masturbou, em que ela foi pornográfica, acessou pornografia. Eu começo logo a ver, começo a só esperar a hora que ela vai confessar. E eu já começo a orar quando é um processo ao vivo, eu já começo a orar dentro de mim, enquanto ela está falando, estou dizendo isso, Espírito Santo. Vai tocando nela, Espírito Santo, vai trazendo à tona, dá coragem, porque eu sei que não é fácil confessar pecado, principalmente aquele pecado que somente você sabia. Esse seu pecado de carteirinha, você precisa abandonar. Pecado de carteirinha te mata. É a iniquidade, o pecado de carteirinha, tá? É aquele pecado que você diz, não, esse pecado é meu. Eu não posso dar a ninguém, não posso contar para ninguém. Não, isso aqui, é entre eu e Deus. Não, isso aqui é entre eu e fulano. Sabe aqueles pactos que são feitos? Olha, você viu aqui, mas você não pode falar, é um segredo nosso. Leva para o túmulo, morre com aquele trem lá, mas em compensação morre destruída. Não faz sentido isso. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que a sua alma seja sarada. Então, não é para qualquer pessoa que você vai confessar. Você tem que ter responsabilidade e pedir direção ao Espírito Santo de Deus. E uma coisa que eu tenho observado como padrão é que, geralmente, as pessoas elas não se sentem à vontade para confessar seus pecados para os seus pastores não os homens de Deus. E hoje, Deus, por misericórdia e por graça, Ele tem levantado muitas pessoas, muitas mulheres que eu estou aqui lidando, que eu nunca vi pessoalmente, nós estamos vendo aqui, então, eu não vou trazer uma influência, não vai ter um julgamento, então, é mais suave, vamos dizer assim, mesmo não sendo fácil, é mais suave, muitas vezes, você confessar para uma pessoa que você não conhece, mas que você reconhece Deus. Quando eu falo que não conhece, é que não convive com a pessoa ali na sua intimidade. Porque é muito mais fácil você confessar um pecado para mim, por exemplo, do que você confessar um pecado para o seu pai ou para a sua mãe. Porque o seu pai e sua mãe é do seu convívio, da sua intimidade. Então, para mim, você fala, mesmo envergonhada, mas você fala. Mas muitas vezes, para confessar para um pai e para a mãe, não vai. Só que existem pecados que você precisa confessar para o seu pai. E eu já falei aqui para você, pecado para confessar para pai e para mãe é desse jeito aqui. Com vergonha ou não, precisa confessar. O caminho da confissão é passo muito importante para a libertação. Então, você não precisa repetir esse padrão que você viu acontecendo na sua família. Esses padrões de dores que acompanhou as mulheres da sua casa. Tem mulheres que casam e divorciam porque olham para a família e começam a identificar, tem um padrão aqui, minha mãe divorciou, minha avó divorciou. Mulheres autoritárias que acabam herdando esse autoritarismo das mulheres da família, porque são mulheres machonas. Então, as mulheres machonas, aquela mulher mandona, né? E acaba se tornando essa pessoa, assim, arrogante, presunçosa. E o Senhor está dizendo aqui, é preciso você renunciar a isso, você não precisa repetir esse padrão. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Aquela sua mãe, a sua avó, seja lá quem for na sua família, que viveu dentro disso aí, ela estava dentro de um padrão de escravidão, mas o Senhor chamou você para a liberdade. E Ele te trouxe aqui para esta liberdade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que a iniquidade, ela é como uma semente espiritual. E se ela não for arrancada, ela vai continuar brotando de geração após geração. Então, olhe para a história de Abraão. Mentiu para o rei, né? Mentiu para Faraó,
mentiu para Abimeleque, né, para outros reis, dizendo que Sara, ao invés de ser sua esposa, ele dizia que Sara era irmã. Aí, o que aconteceu? Não resolveu isso? O filho dele, Isaac, o filho da promessa, que Deus prometeu, o bonito do filho da promessa, cometeu o mesmo pecado. Isaac cometeu o mesmo erro com Rebeca, desonrando Rebeca, mentindo, não assumindo a proteção. Aí você olha para Abraão e diz, um homem de Deus frouxo. Um homem de Deus que afrouxou na hora, simplesmente com medo de os homens, né, o rei, mandar matar ele, porque Sara tinha uma beleza, a Bíblia fala que Sara ela era muito bonita. E Abraão, com medo de morrer, ao invés de fazer o papel do sacerdote de proteger a sua esposa, ele fez o quê? Bora combinar aqui um pecadinho, Sarinha? Olha, você fala aqui, você é minha irmã. Só que marido e mulher, esse negócio de irmão, né, uma hora ou outra, a intimidade, a forma de tratar vai denunciar, que é. Então, o rei olha da janela e diz assim, que amizade é aquela ali? Amizade de dar beijinho no rosto, de dar um abraço diferente de amiga aquilo ali. Então, aí, ó, o despertamento. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Isaac cometeu o mesmo erro. Aí você vai ver Jacó, neto de Abraão, se tornou conhecido como o quê? Como o enganador. Você percebeu que tem um ciclo aí? Tem um padrão geracional, espiritual, que foi se repetindo. Então, existem exemplos também de linhagens que foram redimidas. Na própria linhagem de Jacó, você vai ver quando o José decide perdoar seus irmãos, olha o que aconteceu. Então, houve quebra de ciclo de ódio, de competição, de inveja, que vieram como consequência desses pecados, dos antepassados, dos irmãos de José, por exemplo. Então, aí também entra a história do próprio Caim e Abel. Aí depois passou por Ismael, por Isaac, por Esaú, por Jacó, e aí, ó, um posicionamento que foi prendendo gerações, mas um posicionamento de alguém positivo, um posicionamento positivo que foi rompendo, que foi quebrando com esses padrões. Só que você vai ver o que acontece lá. Eu já falei aqui em algum momento sobre a história do povo de Israel. Eles venderam os irmãos de José, observe se isso não é poderoso. Os irmãos de José, eles venderam José como escravos. Eles entraram depois lá no Egito, depois que veio a fome e tal, eles entraram, e como foi que eles entraram lá? Como escravos também. Olha a repetição. Só que, naquele momento, parecia que era uma escravidão boa, porque era a única solução que tinha. Eles entraram lá, ó, teve a fome. Eles usaram todos os recursos financeiros para comprar sementes, né, para comprar comida lá do Egito. Chegou um momento que não tinha mais dinheiro. Aí eles começaram a comprar comida trocando animais, porque isso era muito comum naquela época. Acabou tudo, não tinha mais animais. Aí agora eles chegam lá para dizer, olha, nós não temos mais nada. Nós estamos aqui nos vendendo. Olha só, eles venderam os irmãos. Agora eles estavam dizendo, nós estamos aqui nos vendendo para sermos escravos do Egito também. Porque, ó, um ciclo que foi aberto quando eles enganaram o irmão, foram maus com o irmão e venderam o irmão para ser escravo. E o que foi que trouxe isso de consequência? Toda uma nação entrou no cativeiro de 430 anos. Então, os primeiros anos ali, aparentemente, eram flores. Mas olha só, a consequência veio para a quarta geração. Então, considerando aqui cada geração uma média, né, principalmente naquela época, uma média entre de 70 a 100 anos, que ainda tem geração, ainda tem pessoas que vai aos trancos e barrancos, né, ainda chega no centenário, né? Então, se você olhar para a história aqui, você vai ver o quê? Quando passou a quarta geração, aí começaram, já tinha 30 anos a mais da quarta geração, aí eles começaram a clamar ao Senhor. E qual é o clamor? Me liberta, me liberta, me liberta. E Deus lembrou do povo de Israel, porque o que a palavra está dizendo assim? Olha, a iniquidade é visitada até a quarta. Passou da quarta, já tinha 30 anos já, caminhando já para a quinta geração. Aí o povo começou a clamar, aí que Deus envia o libertador. Toda a história você vai ver que existe padrão geracional. Esse padrão pode ser positivo ou negativo. Talvez você não consiga romper com todos os padrões geracionais da sua família, mas você vai conseguir romper com padrões que hoje estão te incomodando,
Que bom seria que todos os familiares, já pensou, gente? Toda a família decidida, em um só propósito, não, nós vamos romper com isso aqui e vamos avançar. Mas hoje as pessoas não querem nem ter acesso à salvação, piorou a libertação. A gente está dando Jesus assim para os nossos familiares e eles não querem. Mas, ó, eles não querem. Sinto muito. Solamento.com, eu quero. E eu quero mais dele a cada dia que passa. Então, você hoje está sendo chamada para isso, para romper com essas raízes de iniquidade. Em nome de Jesus. Então, tem outros exemplos aqui para eu trazer para você, mas, gente, a hora não colabora muito, né? Mas glória a Deus por tudo. Tem um exemplo aqui de Jeroboão, que foi um rei que pecou. E a linhagem dele toda foi amaldiçoada, porque perpetuou a idolatria. O pecado cometido por um homem. Gente, preste atenção, isso aqui é muito forte. O pecado cometido pelo sacerdote. Quem é o sacerdote? O homem da casa. Quem é a sacerdotisa? A mulher. O pecado cometido pelo pai, pela mãe, o pecado cometido pelo pastor, o pecado cometido pela autoridade, é uma desproteção para todo o corpo. Olha o que diz o Salmo 133, é o 133 ou é o 33, meu Deus, que eu fico sempre na dúvida. Quando fala sobre o óleo precioso que desce, não, eu acho que nem é, gente. Eu acho que é o Salmo que fala da união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é o 133, olha o que diz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Quem é Arão? Sacerdote. Esse salmo aqui, ao invés de ser um salmo de união, a verdade é um salmo que revela a autoridade. Olha só, a união é como óleo precioso que desce sobre a cabeça do sacerdote. Então, quem é que está acima do sacerdote? Deus. Esse óleo, a unção do Espírito Santo, né? Desce sobre a cabeça do sacerdote e ele vai escorrendo, ó, pela barba de Arão, para quê? Para pegar quem está embaixo. E desce aonde? A orla das suas vestes. Vai descendo esse óleo, vai cobrindo todo o sacerdote, para poder alguém vir tocar na orla desse sacerdote e ser curado. Você já pensou? A palavra de Deus, ela toda vai se conectando, ela mesma vai se explicando. Então, o sacerdote precisa ter sua vida alinhada, porque senão o filho sofre consequência. Lembra de Acã? Acã, ele comete o pecado de pegar os despojos da guerra, que Deus disse, não pegue, está tudo amaldiçoado. Ele desobedeceu, pegou, escondido. Toda a família dele, toda a família, todos morreram. E Corá também, né? Coré, acho que é Coré que fala também. Morreram todos. Quem pecou? Somente o sacerdote, somente o líder, somente o chefe. Então, o pecado do chefe da família vai reverberar sobre toda a família. A esposa vai sofrer consequências, os filhos, neto, bisneto, e os homens se entendessem isso. Mas você está aqui para entender, para que você, como sacerdotisa, você se posicione nas regiões celestes, em nome de Jesus. E olhe para que seu marido se posicione como verdadeiro sacerdote dentro da sua casa. Então, você vai ver outros exemplos aqui. Os reis de Judá, os reis de Israel, né? Então, muitos seguiram caminhos dos seus pais. Você já viu? Gente, isso aqui é interessante, porque a palavra vai sempre dizer assim, ó, e o rei não sei quem seguiu o caminho do seu pai e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí você vai ver as consequências. Outros fizeram diferente. Outros fizeram diferente. Não, o pai idolatrou, o outro foi lá, ó, e quebrou, destruiu todos os altares de idolatria. Só que depois vai vir alguém, porque se o problema não é resolvido no mundo espiritual, a consequência vai continuar reverberando. E outra, a decisão de pecar é individual. Eu posso muito bem, por exemplo, de renúncias, de libertação que eu já tive, de herança que veio da minha família, eu posso muito simplesmente encerrar em mim, vai encerrar em mim, não vai reverberar essa herança para as minhas filhas, mas se elas, por si só, decidirem abrir um novo ciclo, pecarem, aí vai acontecer de novo. Só que aí já não é minha responsabilidade, é responsabilidade delas. A minha responsabilidade é proteger, é ensinar no caminho. Agora, se elas decidirem se desviar por conta própria e pecarem, elas vão arcar com as consequências também e vai abrir um novo ciclo. Mas eu preciso me posicionar, porque eu não vou ficar esperando pelos outros, né? Você precisa se posicionar, é o que nós estamos fazendo aqui.
Então, você vai ver lá também, em Timóteo, né? História de Timóteo, você vai ver que tem uma herança boa, uma herança de fé. Tinha quem? A avó, Lloyd, e a mãe, Eunice, que cuidaram. Você não vai ver a história de um homem aqui, provavelmente não tinha nem um pai, ou já tinha morrido, porque você vai ver que Paulo acolhe Timóteo como filho. Não sei se você já prestou atenção nessa história. É por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus, né? Então, talvez você hoje está aqui como a Lloyd da sua casa, aquela que está plantando uma nova semente. Eu profetizo, talvez não. Você é essa Lloyd. Você é essa Eunice. Você é essa mulher de Deus que está aqui avançando na libertação de toda a sua casa. E eu quero trazer algumas perguntas para você refletir, tá? Quais os padrões espirituais negativos que você reconhece na sua família, que também hoje se repete na sua vida? Você precisa ter consciência e anotar, tá? Eu vou repostar essas perguntas lá no grupo, tá? Qual foi a sua maior dor que a sua linhagem deixou em você que ainda não foi curada? Ó, você vai ter uma lista grandona, pastora. Não tem problema nenhum, faça essa lista. E peça ao Espírito Santo para ir te lembrando. Deixa essa lista em aberto. Porque tudo que o Espírito Santo está te lembrando durante a semana, você vai anotar nessa lista, em nome de Jesus. E qual o legado que você deseja construir e deixar para as próximas gerações? Isso aqui é muito poderoso. E eu vou passar agora para vocês uma atividade prática, para que vocês façam. Durante a semana vocês vão fazer, eu sei que hoje é um dia puxado, mas durante a semana façam essa atividade. Você vai pegar uma folha de papel e você vai desenhar uma árvore genealógica, sabe? Lembra da árvore genealógica? Uma árvore simples. Então, você vai colocar você, seus pais, seus avós e seus bisavós. Se você souber o nome deles, você pode colocar o nome deles. Se não souber, coloca lá, bisavô paterno, bisavô materno, não tem problema nenhum. Então, em cada espaço, você vai escrever, né, os padrões que você percebe, bons ou ruins. Por exemplo, minha avó era uma mulher de oração, mas era uma mulher ansiosa. Meu pai era trabalhador, mas era emocionalmente ausente. Então, você vê que tem heranças boas e ruins. Herança boa o quê? De um homem digno, trabalhador. Mas olha a herança ruim, emocionalmente ausente. Por quê? Porque trabalhava em excesso, porque tinha uma raiz lá na história dele. Você não vai tentar resolver o problema do seu pai, você vai resolver o seu. Mas para você resolver o seu, você tem que olhar para a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tá? E aí você vai circular em vermelho os padrões que você identifica que precisa ser quebrado. Padrões positivos, você não deve quebrar, porque se você quebrar esses padrões, você se perde, você morre. Porque é nesses pilares que a sua vida está sustentada. A sua família de origem é a sua sustentação. Por isso que você tem que honrar. Se você desonrar, você acaba indo, sabe, de ladeira abaixo. E aí você vai circular de vermelho os padrões que precisam ser quebrados e vai circular em verde aquilo que você deseja perpetuar. E aí depois você vai orar, apresentando tudo isso ao Senhor com sinceridade. Peça a Ele para que Ele te mostre como renunciar, o que você precisa reconstruir. Nós vamos aprender aqui no processo a renunciar e vamos fazer orações de renúncia juntos. Nós vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês pautas de oração de renúncias para que vocês possam. Por isso que é importante vocês trazerem no grupo, porque eu vou ajudar vocês fazendo essas orações de renúncia. Eu vou enviar documentos para que você faça, para que você consiga fazer suas orações sozinhas. Se você deseja, é importante você fazer. Você pode mandar um áudio para mim com essa oração. Gente, uma pauta de oração, preciso dizer isso aqui bem para vocês. Uma pauta de oração é uma direção. Não é para você ficar religiosamente ali, sabe, olhando aquilo ali e achar que tem que ser daquele jeito. Não, é uma direção. Então, uma pauta de oração vai te lembrar das coisas mais importantes. E aí você vai orando. Gente, não é pecado orar de olho aberto. Existem muitas orações que eu faço aqui com vocês, que eu faço a pauta antes, para eu não me esquecer de nada, eu preciso ser intencional, você precisa ser também. Então, você pode, inclusive, orar os salmos. Você vai ver os salmos. Esse livro de salmo aqui, gente, é cheio de oração, de concessão, de renúncia. Olha só, Salmo 51, conforme a tua imensa graça, Senhor. Aí ele começa a falar, ali é uma oração de renúncia da raiz de iniquidade, da promiscuidade sexual que o rei Davi está fazendo. Então, vai folhear a Bíblia, não tem libertação sem Bíblia, não, gente. Não tem como. Se tiver, essa lasca aqui, ó, o Salmo 91, Davi confessa o seu pecado.
Salmo de Davi para o músico Mo. Ele estava confessando para alguém, ó, e orando junto com alguém. Aqui, foi quando que o salmista fez esse salmo aqui? Quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter adulterado com Batseba. Aí ele pede perdão. Você não vai ver ele dizendo aqui, eu me perdoa porque eu adulterei. Não, você vai ver, ó, ele dizer, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por quê? Porque Davi, ele vem de uma linhagem de uma mãe prostituta. Você entende isso aqui? Talvez você não saiba dessas histórias das pessoas, né, dos personagens bíblicos, mas é importante você conhecer. Então, você vai fazer todo esse processo aí, orando, apresentando ao Senhor, renunciando e buscando agora novas estratégias. Eu vou reconstruir a minha vida. Eu tenho uma responsabilidade. Então, por exemplo, se você observa que tem uma maldição financeira na sua família, e aí você percebe que você quer avançar e você não consegue, porque você olha para os padrões de escassez na sua família. O que é que você vai fazer? Mapear tudo isso. E é importante, gente, você ir buscar a história da sua família. Gente, isso é libertador. Vá buscar a história de como foi que viveram seus pais, os seus avós. Você vai ser comovido pelo Senhor. O Espírito Santo, ele vai te trazer uma comoção, uma compaixão tão grande, que talvez aquele espírito acusador, ele cai por terra. Toda acusação cai por terra quando você conhece a história das pessoas, porque as pessoas, elas dão para as outras aquilo que elas têm. E talvez o seu pai ou sua mãe teve uma história tão difícil, e eles tiveram que pagar um preço muito alto para que hoje você estivesse aqui. E ao invés de você honrar esse sacrifício que ele fez, que ela fez, você vai ficar renegando e falando mal e muitas vezes rejeitando, desonrando pai e mãe. Deus não quer que você viva nessa vida, por isso que ele está trazendo você aqui para você ter níveis de libertação profunda. E você precisa, em nome de Jesus Cristo, reconhecer isso. Se você puder, encontre alguém na sua família, uma pessoa mais idônea, né? E procure conversar, procure saber do seu pai, da sua mãe. Minha mãe mesmo sabe, meu Deus. Que vira e mexe, vem alguma coisa na minha cabeça, eu estou perguntando para ela. Tipo, faça interrogatórios. Você precisa conhecer a sua origem. Você precisa voltar ao primeiro amor. E para você voltar ao primeiro amor, você tem que lembrar, pois, aonde foi que você caiu. E talvez não tenha sido você exatamente que caiu, mas alguém na sua família caiu. Alguém que era a sua cobertura, você está entendendo isso? Alguém que estava acima de você, que era autoridade sobre você, caiu. E aí você está com uma consequência na mão. Você vai fazer o que agora com essa consequência? Você vai dizer que vai se livrar dela de qualquer jeito? Não, isso não é princípio bíblico. Você tem que olhar para essa cobertura, porque essa cobertura precisa se corrigir. Então, você não vai ficar dependente da confissão do pecado de seu pai, da salvação, da ajuda deles, né, nesse contexto. Não, você vai entender, Senhor, olha só, a minha história é essa daqui. Senhor, agora, tome a minha causa. Me compre de volta desse cativeiro. Me compre de volta, Senhor. Eu entrei aqui como escrava da iniquidade do meu pai e da minha mãe. Me compre de volta, Senhor, e me liberta. Então, você vai renunciar a tudo isso e você vai reconstruir agora. Você vai construir um telhado pautado na palavra de Deus. Princípios, reconstrua a sua história. Então, a reconstrução, você sabe que dá trabalho. A reconstrução, eu sempre me lembro, quando eu falo de reconstrução, da minha mãe. Minha mãe, a senhora está aqui, acaba tendo que ouvir esses exemplos, né? Mas são exemplos poderosos. Por quê? Minha mãe é costureira, gente. Ela é costureira. E eu me lembro de criança, que vira e mexe, eu ficava querendo costurar com ela, e eu me lembro de criança que ela sempre dizia assim, eu prefiro que compre um tecido e me dê para eu fazer uma roupa do zero, do que vir com roupa para consertar. Que tem que descosturar, tem que depois arrancar botão, e depois tem que cortar isso, tem que dar mais trabalho, e o preço, a pessoa muitas vezes não quer pagar um preço justo para consertar, e as pessoas acham que não vale a pena, e prefere jogar fora. Quantas pessoas que botavam a roupa lá para ela consertar, e se ela não se disser, está lá até hoje, né? Porque a pessoa botou, e nunca que foi buscar, né? Nunca que foi, porque, tipo, não vale a pena. Tipo, não esquece disso. Agora, construir do zero é diferente. Construir do zero, você já vai fazendo tudo da maneira mais certa possível. Agora, você corrigir o erro dos outros, dá um problema, dá trabalho, mas é possível. É possível. Então, você precisa reconstruir a sua história com o seu posicionamento, em nome de Jesus. Então, amadas, meu Deus, o horário já foi. Lembre que você não é refém, você não precisa ser refém.
Que fique claro para você. Você, pelo contrário, você não tem que ser refém da sua linhagem. Você tem que entender que você aqui, você é o elo que Deus escolheu para interromper essas heranças de maldição na sua família, na sua vida. E você começar agora uma nova herança de bênçãos. Você vai começar a plantar novas heranças de bênção para a sua vida e para a sua casa, para os seus filhos, em nome de Jesus. Seja como Moisés, seja como Moisés, como libertador. Você vai ver a história também de Moisés, dentro desse contexto aí, meu Deus, mas não dá tempo para a gente explanar, não. Você vai ver, deixa eu falar de alguém aqui que eu comentei aqui. José, por exemplo, José. Seja como José, mesmo ele tendo vindo de uma casa que o feriu. Gente, vocês têm noção do que é? Um homem está ali escravizado, anos e anos, longe do seu pai, dos seus irmãos, com saudade do seu irmão mais novo, o irmão pelo qual ele se sentia na responsabilidade de ajudar, de cuidar. Ele não teve nem privilégio, na verdade, de conhecer esse irmão. Então, ele, pensa bem, ele não conseguiu ver esse irmão crescer, ele não conseguiu ver tudo isso. Então, ele, apesar de tudo isso, apesar de vir de uma casa cheia de feridas, ele decidiu agir e com que? Perdão e sabedoria. Foi a sabedoria que trouxe José, que levou José ao patamar de governador. É isso que você é uma governadora. Deus, ele te chamou para você governar. Deus, ele te chamou para você ter domínio próprio. Deus, ele te chamou para você ser governante da sua vida, na sua família, na sua história, em nome de Jesus. E com isso, olha que poderoso, toda a família de José foi alimentada pela cura dele, pelas decisões, pelas lágrimas que ele derramou no meio do caminho. Então, você vai continuar reclamando da história, chorando pelos cantos, se fazendo de vítima. Você não vai ver José se fazendo de vítima, pelo contrário. Em todo lugar, em todo cativeiro que José passou, da pedraria à prisão, quando ele foi colocado lá injustamente, de todos os cativeiros que ele passou como um vencedor. Ele era sábio, ele reinava onde ele estava. Ele não entrava na vitimização, não. Então, pergunte aí para você mesma o que é que você precisa abandonar da sua linhagem, renunciar. Mas não é abandonar de qualquer jeito, é renunciando, entregando ao Senhor. Então, o Senhor está perguntando para você o que foi, filha. Entregue ao Senhor, em nome de Jesus. E eu convido você a você responder com fé no Senhor, declarando, Senhor, a partir de mim vai ser diferente. A partir de mim vai ser diferente. Porque eu hoje assumo o governo debaixo da tua autoridade máxima. E vai ser diferente em nome de Jesus. Meu Deus. Vamos orar, amadas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus. Eu sei que daqui para frente um negócio vai esquentar. Como diz o pastor Marcos Feliciano, a tampa da chaleira vai voar. Porque vai ser fervoroso. Vamos lá. Em nome de Jesus. Orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito e santo, poderoso é o teu nome, Jesus. Meu Pai, nós estamos agora aqui na tua presença, Senhor. Depois de termos sido ministradas, meu Deus, pela tua palavra, Pai. Nesta hora, Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos como filhas tuas, meu Senhor. Deus, diante da tua face, eu me coloco agora, Senhor, como libertadora, como intercessora, junto com essas mulheres, meu Senhor. Mulheres sábias e posicionadas que o Senhor tem trazido para perto de mim, Senhor. Mulheres que estão nesse processo de cura, de libertação, de restauração, Pai. Mulheres, meu Senhor, que assim como eu, carregam histórias profundas, meu Deus. Histórias, meu Senhor, com marcas, com heranças, meu Senhor, que muitas vezes nem foram escolhidas por elas, mas que foram recebidas, meu Senhor. Esta mulher, Senhor amado, que está sendo vítima, meu Pai amado, do seu próprio pecado, meu Pai. Meu Deus, mas quando ela olha para a sua história, ela reconhece, meu Senhor, que algo existe e é muito mais profundo do que o que ela pode imaginar, Pai. E que não faz sentido, Pai, ela ficar se culpando, se vitimizando, meu Deus. Mas assim, Pai amado, eu oro para que ela, assim como José, ela se posicione, Senhor, e saia, Pai, da vitimização e acesse, Pai amado, ó Deus, a cadeira do posicionamento que o Senhor tem para ela nesse tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu vou pedir a Ti nesta hora, Senhor, para que ela venha assim, Pai, quais as heranças, meu Senhor, que foram recebidas. Porque a tua palavra, Senhor amado, é taxativa quando diz: sois filhos, logo sois herdeiros. Meu Deus, mas nós estamos aqui, já nos identificamos e nos reconhecemos como filhas.
Filhas, herdeiras da promessa, Senhor. O Senhor nos fez herdeiras, meu Pai. Mas muitas vezes o pecado cometido, Pai, ó Deus, fez com que nós mantivéssemos alianças erradas. Áreas da nossa vida não foram, Pai, completamente entregues ao Senhor. Por causa, Pai, de heranças espirituais com pecado, Senhor. Heranças que nós recebemos do pecado, Senhor, dos pais. Ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir a Ti nesta hora, Senhor, que o Senhor venha trazer a revelação, porque não é sobre, Pai amado, condenar, Pai querido, aqueles que vieram antes de nós, muito pelo contrário, é honrando a história deles, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, neste 8º dia, Senhor, dessa campanha. Espírito Santo, eu venho te pedir, vai visitando agora, Senhor, cada linhagem aqui representada, Pai, meu Deus, vai até as raízes, meu Senhor, vai descendo nos porões das histórias, meu Pai, familiares, de cada uma dessas mulheres, Senhor, vai mostrando a verdade, Deus, revela os ciclos escondidos, meu Senhor, revela os pactos silenciosos, as alianças quebradas, meu Senhor, vai revelando os comportamentos herdados, os pecados repetidos, aquilo que tem sido uma legalidade para Satanás operar, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu como filha, Pai amado, como esposa, Pai Santo, como sacerdotisa, Pai querido da minha casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu venho agora renunciar à tolerância espiritual maligna que foi transferida para mim através da minha linhagem, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que esta mulher se junte comigo agora, Senhor, renunciando também, Pai querido, que ela comece a interceder, Pai Santo, identificando aquilo, ó Deus eterno, que o Senhor já tem revelado para ela, e renunciando com a sua boca, declarando, em nome de Jesus, comece a renunciar agora aí, mulher, em nome de Jesus, comece a dizer aí, eu renuncio toda raiz de rejeição, eu renuncio a raiz do abandono, eu renuncio a raiz da miséria, eu renuncio a raiz do adultério, eu renuncio a raiz do divórcio, eu renuncio a raiz do abuso, a raiz da idolatria, a raiz da feitiçaria, a raiz da religiosidade, eu renuncio agora, em nome de Jesus, a raiz da violência, da orfandade emocional, eu renuncio agora a raiz dos pactos ocultos que foram feitos sem que eu soubesse, eu renuncio agora a raiz do vício, das doenças e toda a estrutura familiar que não veio do coração de Deus, eu renuncio agora. Comece agora a renunciar tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, em nome de Jesus. Renuncie agora, vai renunciando agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E se você sente paz no seu coração, comece a usar o chat agora, renunciando agora em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor está colocando no seu coração para você renunciar, traga público agora, confessando, renunciando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Comece a se arrepender agora, comece a se arrepender das iniquidades dos pais, dos avós, dos bisavós, dos seus antepassados, daquilo que você vê e identifica na sua família, que existe uma raiz, e essa raiz hoje está sendo confrontada para ser arrancada, em nome de Jesus. Meu Deus, começa agora a orar em nome de Jesus. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo pelas iniquidades, meu Senhor, que foram plantadas na minha linhagem, Senhor, e eu tomo uma decisão de não dar mais continuidade a essas raízes, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu faço agora, Pai amado, um voto contigo, Senhor, de que eu não mais continuarei, Senhor, cometendo o mesmo pecado, porque a raiz ela está reverberando, porque o pecado está sendo continuado. Meu Deus, assim como muitos pecados que já foram confessados e abandonados no processo da confissão, quando você aceitou Jesus, assim como você já está livre de muitas pragas, de muitos vícios que você antes tinha e hoje você já não tem mais, porque você se arrependeu e você deixou de praticar aquele pecado. Você também vai começar agora a interceder pedindo ao Senhor perdão pelas iniquidades, pelo pecado que você cometeu, porque o pecado é fruto da iniquidade, e você que está com pecado recorrente, você que está tendo visitação noturna, visitação de demônios, espíritos acusadores, estão visitando você, porque tem porta de iniquidade aberta na sua vida. Comece agora a confessar. Comece a confessar diante do Senhor e a renunciar agora em nome de Jesus. Comece a renunciar agora, a confessar pecados, mesmo que você não tenha escolhido. Declare, eu confesso, eu assumo e eu renuncio tudo aquilo que pode estar debaixo da mesma linhagem. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu declaro agora o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. O sangue de Jesus Cristo fala mais alto. O sangue de Jesus Cristo fala mais alto do que qualquer tipo de maldição. Em nome de Jesus Cristo, comece a declarar o sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus
Jesus Cristo, eu concordo, Pai amado, com que cada mulher, Senhor, está descrevendo aqui no chat. Eu confesso agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, o teu poder, o teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, toda essa renúncia, Pai, que Michaga está fazendo, eu concordo agora, Senhor, ela renuncia toda raiz de rejeição, de fornicação, ela renuncia os pecados que até mesmo, Senhor, de forma inconsciente, ela cometeu. Deus, eu declaro agora o teu sangue sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que assim tudo aquilo, Senhor, que está preso, que estava preso na vida dela, a partir de então comece, Pai, a tomar, Senhor amado, um novo rumo. Meu Pai, eu declaro agora caminhos abertos em nome de Jesus, caminhos abertos, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, para todas essas mulheres que estão aqui confessando. Senhor, cancela agora, no mundo espiritual, toda sentença de repetição, em nome de Jesus. Eu declaro que a partir dessas mulheres começa um novo legado, em nome de Jesus, e essas mulheres, juntamente com suas casas, servirão ao Senhor, porque elas não são mais escravas dos erros do passado, Senhor. Começa a declarar agora, mulher, eu sou filha, eu sou livre, eu sou herdeira das promessas do Senhor, eu consagro a minha linhagem ao Senhor. Começa agora a consagrar ao Senhor, declarar, abençoar a sua linhagem, declarando agora que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos deles também, até 1000 gerações, pertencem ao Senhor, está debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles não andem mais no mesmo padrão de dor que você viveu, mas que andem debaixo da luz do Senhor. Começa a declarar isso em nome de Jesus. Eu tomo autoridade agora, Deus, em concordância com a tua palavra, Senhor, e eu desligo agora no mundo espiritual toda herança maligna, Senhor, toda herança maligna que essa mulher confessou, em nome de Jesus Cristo, está desligado agora no mundo espiritual. E ligo agora, Pai, uma nova história, uma história de bênção, de fé, de aliança, de reconstrução, de justiça, de cura, Deus. Em nome de Jesus Cristo, se houve adultério no passado, nessa mulher encerra hoje, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, haverá fidelidade para a próxima linhagem, em nome de Jesus Cristo, ponha em ordem a tua casa. Ponha em ordem a tua casa, ponha em ordem o teu altar. Eu declaro agora em nome de Jesus, se houve ruína, a partir de você haverá prosperidade, em nome de Jesus. Se houve silêncio, se houve toda aquela opressão, para que você não falasse, não trouxesse à tona, haverá agora voz profética, voz liberada, em nome de Jesus, se houve idolatria a partir de você agora, a aliança com o Deus verdadeiro, porque você vai se reposicionar, você vai plantar, você já está aqui plantando um novo, você já está trazendo um novo ciclo para a sua história, em nome de Jesus. Se houve orfandade em você, a partir de você, haverá paternidade restaurada. Restaura, Pai, a paternidade dessas mulheres. Restaura, Senhor, os relacionamentos com os pais, meu Deus. Dá força para essas mulheres, meu Senhor, para que elas venham, Senhor Jesus, confessar pecados, para que elas venham, Pai Santo, ter coragem. Deus, não deixa, Pai, o inimigo sabotar a mente dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, Senhor, que a tua luz venha entrando nas profundezas da alma dessas mulheres agora, trazendo cura nas raízes, purificando o solo, Pai, plantando um novo futuro, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro declarando agora, em nome de Jesus Cristo, que a partir de você será diferente. A partir de você, se você se posicionar, se você tomar a atitude que Deus está dependendo, querendo ver em você, se você tomar essa ação, você vai ver a visitação do Senhor virá com bênção, porque houve confissão de pecado. A única forma de você se livrar da maldição é confessando essa maldição. E o que é maldição? É o pecado. É o pecado. Lembre que Cristo já levou sobre ele o seu pecado. Você não precisa carregar mais isso. Em nome de Jesus, a partir de então, que você confessou, que você renunciou, você entrega por completo tudo na cruz. Quando nós aceitamos Jesus, nem sempre nós entregamos tudo na cruz do Calvário. Às vezes nós achamos que ali é o suficiente, nós queremos algo superficial, mas Deus está chamando mulheres para profundidade. Você está aqui porque você foi convidada, você foi convocada para prosperidade, para profundidade no Senhor. Você está sendo chamada para esse tempo. Foi para esse tempo que Deus te chamou. Foi para esse tempo. Foi nesse lugar que Deus te colocou aí para te usar, com fé, com autoridade, assim como aconteceu com a rainha Esther. Foi para a sua libertação e para a libertação do seu povo, da sua família. Em nome de Jesus, toma posse desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amadas, como o horário já
explodiu aqui para nós. Eu não vou abrir o microfone para vocês falarem, mas fiquem em paz, porque vocês podem fazer isso lá no grupo, tá? E se vocês não conseguirem, não quiserem, por algum motivo, se achar que é uma exposição, vocês podem procurar no privado, não tem problema nenhum, tá? Em nome do Senhor Jesus. Só peço um pouquinho de paciência, porque pode ser que eu demore, né? E nem sempre eu vou estar disponível em todo o tempo, mas que você entenda isso aí em nome de Jesus. Mas, ó, se essa mensagem, se esse encontro aqui, se ele foi, assim, extremamente impactante para você, e você precisar digerir um pouco mais, ó, essa semana vai ser assim, tá? Essa semana vai ser de muito impacto. E eu preciso lembrar para vocês aquilo que eu falei lá no começo da nossa Masterclass. Os sintomas vão vir, tá? Vão vir sintomas para tentar te paralisar. Mas em nome de Jesus, não desanime, não desista. Continue firme. E qualquer coisa que você sentir, ore e peça ajuda. Você sentiu a necessidade aí de você pedir um socorro, peça ajuda lá no grupo, porque de longe mesmo a gente faz uma oração e o mal vai embora. Em nome do Senhor Jesus, tá? Que Deus, ele ministre no profundo do seu coração. Mas se você não está recebendo essa mensagem, está impactada, vá anotando, anote tudo. Venha para essa semana com papel, tá? Para anotar. E se estiver assistindo e não conseguir anotar, volta de novo e reassiste, mas venha pronta. Em nome do Senhor Jesus. Tem muita coisa, tem muito trabalho pela frente aí e que o Espírito Santo nos conduz. Amém? Deixa eu fazer uma oração aqui para nós finalizarmos. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, eu te dou graça, Pai, por este momento, Jesus, que nós estivemos aqui, Senhor. Eu sei, Pai Santo, que o teu Espírito ainda continuará trabalhando no coração dessas mulheres. Por isso que eu quero entregá-las a ti, Senhor. Elas não são minhas, são tuas. O Senhor colocou nas minhas mãos, Pai, para que eu viesse, Senhor amado, trazer palavra de revelação para elas. E eu devolvo para o Senhor, Pai Santo, aquilo que te pertence, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor cuide, Pai. Meu Deus, nós nos retiramos deste campo de batalha, Senhor, que foi, Pai, esse encontro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos retiramos, Pai, em paz, em segurança, porque o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo, Deus. Eu declaro agora, Pai amado, todas as promessas do Salmo 91, Senhor, sobre cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a bênção do Senhor vai cercando esta mulher, Senhor, na frente, Pai, na retaguarda, no lado direito, no lado esquerdo, essa mulher agora. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, agora que essa mulher está sendo cercada por redomas de fogo, Deus, e para fortalecer ainda mais essa redoma, envia os teus anjos, meu Pai, para fazer barreiras, envia os teus anjos, coloca um anjo bem forte, bem grande, Senhor, na porta da casa desta mulher, para que o inimigo não venha querer, Senhor, atacá-la. Meu Deus, cobre com teu sangue, Pai amado, os umbrais da porta, da alma desta mulher, Senhor, e impeça o inimigo, Senhor, de querer atacar. Deus, eu peço que o Senhor libere anjos e coloque, Senhor, anjos, meu Pai, na porta da alma, Senhor, de cada área da vida desta mulher, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos em uma grande reconstrução, nós estamos passando por um processo de restauração do nosso templo, passando por um processo de restauração da nossa casa. Meu Deus, o inimigo, ele pode querer se aproveitar da nossa vulnerabilidade, Pai. Meu Deus, mas no nome de Jesus eu te peço, Senhor, libera os teus anjos, não deixa uma sequer de fora, tanto as que estão aqui, Senhor, comigo ao vivo, como aquelas, meu Pai, que estão no grupo, todas elas que estão debaixo da cobertura, Senhor, espiritual que o Senhor nos trouxe nessa masterclass. Eu oro pedindo a Ti, Pai. Coloca a tua proteção, Pai. Libera, Senhor, os teus anjos de reforços, os teus anjos guerreiros e fortalece a armadura espiritual desta mulher. Fortalece, Senhor, a armadura, Pai, em nome de Jesus. Dá uma nova armadura, Senhor, hoje, agora, Senhor. Uma armadura completamente banhada no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu oro também pedindo a Ti, Pai, renova minha armadura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu troco agora essa armadura, entrego ao Senhor. E toma das tuas mãos agora uma nova armadura, Senhor. Uma armadura mais forte, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Senhor. Estamos debaixo da tua proteção, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos, meu Senhor, no teu esconderijo. Aleluia. Nos retiramos agora, em nome de Jesus, todas juntas. Não fica ninguém nesse campo de batalha perdida. Em nome de Jesus, venham todas agora e se retirem comigo. Comece a declarar, eu saio desse campo de batalha agora protegida, em nome de Jesus. Saímos juntas agora. Somos um exército. Entramos juntas e saímos juntas também deste campo de batalha.
Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Em nome de Jesus, você está guardada debaixo da paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não deixe que o inimigo te ataque. Pensamentos vão vir, perturbação, sonhos, ataques, pode acontecer. Não esqueça, a partir de então, eu quero ensinar algo poderoso para vocês que eu me lembrei agora. A partir de então, se você já não fazia isso, todos os dias, antes de você dormir, ore pedindo ao Senhor, não esqueça isso. Ore pedindo ao Senhor, para o Senhor proteger a sua alma enquanto você dorme, para que não venham ataques noturnos. Peça, se levante em nome de Jesus, comece a fazer oração de guerra na sua casa, em nome de Jesus. Eu vou procurar ver, peço até ajuda de início, se eu me esquecer, a live onde eu falo, ensino sobre oração de guerra, para que vocês assistam. Vou compartilhar o material com vocês, para vocês se posicionarem. Vocês precisam fazer oração de guerra, vocês estão em um campo de batalha. E a oração, aquilo que você fala, que vai determinar a sua autoridade no mundo espiritual. Se aproprie dessa verdade. Tem mulheres aqui que testemunham, dizendo que depois que aprenderam a fazer oração de guerra, que muita coisa mudou na sua vida espiritual. Então, se posicione nisso em nome de Jesus. Um beijo, minhas amadas. Já estou atrasada para ir para a live, mas se vocês puderem estar lá me dando uma força, é bênção do céu. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo ministre melhor, esteja sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todas, em nome do Senhor Jesus. Como é que nós vamos dizer? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não posso esquecer disso aqui, não, porque isso aqui é profético demais. Deixa eu ativar os microfones aqui, em nome de Jesus, porque nós vamos declarar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Começa a declarar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos. Eu e a minha casa serviremos Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amadas, cada uma de vocês. Shalom, shalom. Que a paz que excede todo entendimento esteja em vocês, atuando através de vocês, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a